a gente falou quando o adjetivo vem anterior a dois substantivos ou mais, né? Agora a gente vai falar quando o adjetivo vem depois dos substantivos, tá? Olha, a regra agora é outra, tá? Preciso observar uma coisinha a mais aqui. Se os substantivos são ou não do mesmo gênero e número, tá? Se os substantivos forem de mesmo gênero, o adjetivo será flexionado para concordar com eles. Quanto ao número, será possível concordar com o mais próximo ou empregar o plural. Então, os substantivos são de mesmo gênero. Eu vou flexionar o meu adjetivo, né, para o gênero que aqueles substantivos estão, e posso tanto lançar para o plural, quanto posso também concordar com o meu substantivo mais próximo. Aí vamos ver o exemplo. Ele comprou revista e agenda atualizada. Olha, revista e agenda são dois substantivos femininos singular. E atualizada é o adjetivo que está caracterizando a revista e agenda. Atualizada está posterior, está vindo depois dos substantivos revista e agenda. Então, o que a regra me diz? A flexão é de gênero. Então, como os dois substantivos são de mesmo gênero, o adjetivo vai flexionar para o feminino para concordar com esses dois substantivos que estão no feminino. Ele comprou revista e agenda atualizadas. Então, eu tenho dois substantivos que estão no feminino e eu posso, como eu falei anteriormente, se eles estão no feminino, os dois são femininos, o adjetivo também vai ficar no feminino. Então, atualizada. Só que eu tenho revista e agenda e quero lançar isso para o plural. Como é que eu vou fazer? Vou lançar o meu adjetivo para o plural, tá? Então, no primeiro caso, eu tenho uma concordância com o mais próximo, agenda, e no segundo caso eu tenho uma concordância de número com os substantivos, revista e agenda. Então, ele comprou revista e agenda atualizadas. Foi para o plural porque a regra me permite isso. E no primeiro, ele comprou revista e agenda atualizada, sem o plural, porque a regra também me permite, como a gente viu ali em cima, concordar com o substantivo mais próximo dele, que é a agenda que está no singular. Tá? Aqui a gente viu o mesmo gênero. Está no mesmo gênero, adjetivo vai flexionar para o gênero que eles estão. E o plural vai concordar com o mais próximo ou com o total, né? Ou vai ser lançado para o plural. Então, substantivos com gêneros diferentes. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo será empregado no masculino e no plural. Ou será possível concordar com o mais próximo. Essa questão de concordar com o mais próximo também facilita bastante, né? Então, por exemplo, ele comprou livro e revista atualizada. Nesse caso, eu tenho livro, que é um substantivo masculino, e tenho revista, que é um substantivo feminino. Olha só, eu tenho gêneros diferentes na mesma frase. Eu tenho dois substantivos com gêneros diferentes, sendo caracterizado por um único adjetivo, que no caso é atualizado. O que eu fiz aqui? Comprou livro e revista atualizada, eu concordei com o mais próximo, que é revista. Então, atualizada, que é o adjetivo, ficou no feminino singular. Agora, ele comprou revista e livro atualizado. Livro é o que está vindo mais próximo ali do adjetivo. Então, flexionei o adjetivo para o masculino singular, tá? Agora, ele comprou revista e livro atualizados. O que a regra me diz? Que eu posso lançar para o masculino plural. Ele comprou livro e revista atualizados. Lancei para o masculino plural, conforme a regra me permite fazer. E ele comprou revista e livro atualizado. Por quê? A regra também me diz que ele pode concordar com o mais próximo. Mais de um adjetivo para um único substantivo. A gente acabou de ver um único adjetivo caracterizando dois substantivos. Agora a gente vai ver mais de um adjetivo caracterizando um único substantivo, tá? Então, vamos lá. A gente tem dois casos, né? Então, no caso 1, casos em que um único substantivo é caracterizado por mais de um adjetivo no singular. Os adjetivos concordam com o substantivo ao qual se referem. Então, comprei revista feminina e esportiva. A repetição do artigo de substantivo é opcional, tá? Então, comprei revista feminina e esportiva. Eu não preciso repetir aqui o substantivo revista, por isso que fica um substantivo apenas, porque eu não tenho a obrigatoriedade de repetir revista. Por exemplo, comprei revista feminina e revista esportiva.
A gente tem uma teoria da economia das palavras. Então, normalmente o falante ele vai economizar palavras, né? Então, por exemplo, comprei revista feminina e esportiva. O que a regra diz? Que os adjetivos concordam com o substantivo ao qual se refere. Então, revista é o substantivo, o único substantivo que está sendo ali caracterizado por feminina e esportiva, tá? Então, a revista é o substantivo que está sendo caracterizado por dois adjetivos, feminina e esportiva. Revista está no singular. Substantivo estando no singular, o que a regra me diz? Que o adjetivo ele vai concordar com o substantivo ao qual se refere, tá? E a repetição do artigo e do adjetivo, elas são opcionais, tá? Você utiliza se você quiser. Então, vamos lá. Por isso que revista feminina esportiva vai ficar feminino singular para concordar com revista. Substantivo no plural para indicar que ambos os adjetivos se referem a ele. Substantivo no plural para indicar que os dois adjetivos estão se referindo a esse substantivo. Então, o substantivo vai para o plural para indicar que ele se refere a dois adjetivos diferentes. É o segundo caso que a gente tem. Então, por exemplo, comprei as revistas feminina e esportiva. Olha só, o adjetivo não foi flexionado, mas o substantivo foi. Por que o substantivo foi flexionado? Porque ele está se referindo a dois adjetivos. Então, duas características dessas revistas. Então, para poder acentuar isso, eu vou dizer que eu comprei as revistas feminina e esportiva. O adjetivo vai continuar no singular, tá? O artigo também não é repetido, tá? O artigo também pode ser ocultado ali. Então, dependendo do substantivo, o plural não é aconselhável. Olha, isso aí a gente precisa observar, porque dependendo do substantivo que a gente vai utilizar, não vai ficar muito bem a gente colocar esse substantivo no plural. Aí um dos exemplos, para lembrar as mortes desses cidadãos. Para lembrar as mortes desses cidadãos, o que acontece? Morte, a gente pode deixar no singular, tá? Para lembrar a morte desses cidadãos, tá bom? A gente pode utilizar esse substantivo no singular, porque vai ser mais aconselhável, né? Alguns gramáticos vão dizer que soa melhor, né? Dessa forma, você deixar ele no singular. Então, para lembrar a morte desses cidadãos. Adjetivos com verbos de ligação. Então, olha só, substantivo acompanhado de um determinante, como um artigo, o adjetivo também concorda com o substantivo. Então, olha aqui. É proibida a entrada. Então, o que está ligando entrada, que é o substantivo, ao adjetivo proibida? O verbo de ligação tá? Porque se eu colocasse isso numa ordem direta, seria a entrada é proibida. Como essa ordem não está direta, ela está indireta, eu começo pelo verbo, então eu vou dizer é proibida a entrada, tá? Então, esse iniciando o verbo, ele é o verbo de ligação entre o substantivo e seu adjetivo, entrada e proibida. Como é que eu vou fazer para saber se é proibida a entrada ou se é proibido a entrada? É o determinante, é o artigo, tá? Que vai me dizer se o adjetivo vai ficar no gênero masculino ou feminino. Como eu tenho um artigo feminino singular aqui na frente de entrada, me diz que é proibida e não proibido, é o artigo a, tá? É esse artigo feminino aqui, a. Agora, o acesso é necessário. Eu tenho aqui, olha, acesso, nesse caso aqui a ordem está direta, acesso é o meu substantivo, necessário é o meu adjetivo e eles estão sendo ligados pelo verbo de ligação tá? Como é que eu sei que é necessário e não necessária? Porque eu tenho o artigo masculino o aqui na frente. Então, o acesso é necessário. É o artigo que vai determinar se esse adjetivo vai para o masculino ou para o feminino, tá? A presença dele ali é que vai determinar. Por quê? Porque eu também posso ter ausência desse artigo, né? Então, o adjetivo não vai sofrer variação nos casos em que o substantivo não é acompanhado por um determinante. Então, por exemplo, aqui é o mesmo caso, tá? De substantivo e adjetivo sendo ligados por verbo de ligação. Pelo verbo de ligação aqui entrada é proibido.
Por que aqui a entrada é proibido e não proibida? Porque eu não tenho a presença do artigo a, tá? Quando eu não tenho a presença do artigo, ele não vai sofrer flexão. Então, entrada é proibido, tá? E salada é bom. Por quê? Porque eu não tenho um determinante ali para dizer que a salada é boa, tá? Se eu tenho determinante, se eu tenho um artigo a aqui na frente de salada, esse adjetivo aqui, ele tem que ir para o feminino singular, tá? Tem que ir para o feminino. Se eu tivesse o artigo a aqui na frente, como eu não tenho, ele não vai sofrer flexão, o adjetivo não vai ser flexionado. Então, vai ficar salada é bom, tá? O substantivo, ele vai estar sem o determinante dele, sem esse artigo ali na frente dele, para poder dar o gênero. Então, ele vai ficar sem flexionar. O adjetivo não vai ser flexionado ali para concordar com o seu substantivo.